Bem-vindos ao Simples Vinho, comigo, Fabiana Knossaisen. O episódio hoje é um daqueles clássicos do Simples Vinho que a gente ama. Tem região produtora sim, mas também tem viagem, também tem cultura e curiosidades. Bem-vindos à Austrália! Antes de começar, só um breve agradecimento a vocês que atenderam ao meu pedido no último episódio de engajar com o podcast. Como vocês já devem estar ligados, a nossa vida moderna é dominada por algoritmos e são eles que decidem o que a gente vê, o que está na moda e o que, entre aspas, é bom. E o que é bom, ele oferece para mais gente, além de ficar a informação lá para algum eventual patrocinador ver qual é o podcast mais queridinho do Brasil. Tô me achando sim, e é graças à participação de vocês. Mas por mais avançados e sofisticados que estejam esses algoritmos, eles ainda não leem mente. Então, se você acha o conteúdo super legal, mas você não vai lá e bota um like e fala que é legal, o algoritmo não fica sabendo e não registra. Então, por favor, já sabe. Último assunto rapidinho, prometo. Várias pessoas entraram em contato para perguntar como faziam para ouvir os primeiros episódios que não estavam mais aparecendo nas plataformas, que mostravam só os últimos 150. Já corrigi isso, já está mostrando tudo, mas sempre que você quiser achar alguma coisa que você não está vendo por aí, vai no site simplesvinho.com, tem uma caixinha de pesquisa ali, você acha todos os episódios e umas cositas más. Bora falar de vinho. Tirando vinho, qual que é a primeira coisa que você pensa quando a gente fala em Austrália? Canguru? Coala? Barreira de corais? A gente até sabe uma ou outra coisa sobre a Austrália, curiosidades basicamente. Mas para a maioria de nós, este continente, é ainda um grande desconhecido. E é grande mesmo. Então lá vão alguns fatos breves e um pouco de história. Se você não quiser ouvir, pode pular lá para o minuto 9, que a gente já começa a falar de vinho. A Austrália é o 6º maior país do mundo e a maior ilha também. É a única ilha que também é um continente e o único continente que também é um país. É a única nação que começou como uma prisão. É o lar do maior ser vivo do planeta, a Grande Barreira de Corais, e do maior monolito, o Ayers Rock, ou o Uluru, que é o nome aborígene que agora é oficial e é mais respeitoso, mais politicamente correto. Tem mais coisas que vão te matar do que qualquer outro lugar do mundo. Das 10 cobras mais venenosas do mundo, 10 são australianas. 5 dos bichos que vivem por lá são os mais letais da sua espécie no mundo. São eles a aranha-teia de funil, a água-viva box, ou encaixotada, não sei como é que fala, box jellyfish, o polvo de anéis azuis, o carrapato paralisante e o peixe-pedra. Aqui, até a mais fofa das lagartas pode te derrubar com uma mordida tóxica e as conchas não apenas te picam, como às vezes te perseguem. Você pode pegar uma concha numa das praias de Queensland, como muitos turistas inocentes costumam fazer, e descobrir que o bichinho que tem lá dentro não é só super rápido e nervosinho, mas extremamente venenoso. E se você não for picado e levado à morte por nenhum desses bichinhos, ainda temos os tubarões e os crocodilos. Você pode ser arrastado pelas fortes correntes marítimas por lá, ou se perder no deserto e perambular até uma morte seca e infeliz no escaldante Outback. Sim, a Austrália é um lugar difícil e é antigo também. Durante os últimos 60 milhões de anos, desde a formação da Grande Cordilheira Divisória, a Great Dividing Range, a Austrália tem sido um lugar geologicamente bem tranquilo,
E isso significa que, uma vez criadas, as coisas tendem a ficar lá meio sem ter sido mexidas. Portanto, muitas das coisas mais antigas já encontradas na Terra são de lá. Rochas, fósseis, rastros de animais, leitos de rio e até os primeiros vestígios de vida mesmo. Olha essa história aqui interessante. Em algum momento indeterminado aí no passado, talvez há 45 mil anos ou talvez há 60 mil, mas foi certamente antes de existirem os humanos modernos nas Américas e na Europa, a Austrália foi povoada, foi invadida por um povo misterioso, que são os aborígenes. Esse povo não tem um link genético ou linguístico com nenhum dos outros povos ali daquela região, e a presença deles na Austrália só pode ser explicada se você postular ou assumir a hipótese de que eles inventaram e dominaram as embarcações oceânicas pelo menos 30 mil anos antes que qualquer outro povo do mundo, a fim de empreender esse êxodo que os levou até a Austrália. E aí, chegando lá, eles abandonaram todo esse conhecimento, toda essa técnica e nunca mais se aventuraram no mar. E essa hipótese é tão bizarra, assim, tão desconfortável de ser examinada, que a maioria dos historiadores fala dela bem rapidamente, né, para ninguém notar, em 1 ou 2 parágrafos, e depois passa para a segunda grande invasão ocorrida na Austrália, esta sim, muito mais explicável, que é aquela que começa com a chegada do James Cook e a sua tripulação no pequeno navio HMS Endeavour, em Botany Bay, em 1770. E não importa que o Capitão Cook, na verdade, não tenha descoberto a Austrália e que ele ainda nem fosse capitão na época em que ele desembarcou por lá. Para a maioria das pessoas, incluindo a maioria dos australianos, é aqui que a história começa. E quando esses primeiros ingleses chegaram por lá, tudo lá parecia bizarro, parecia invertido. As estações eram de trás para frente, as constelações de cabeça para baixo e o mais pitoresco eram os animais, que pareciam ter evoluído como se tivessem interpretado errado o manual de evolução. Tinha aquele bicho parecido com um cervo que não corria e nem galopava, mas sim saltava, raposas voadoras, peixes que subiam em árvores, conchas gigantes. Em resumo, não havia um lugar igual no mundo. E ainda não há. 80% de tudo que vive na Austrália, plantas, animais, só existe lá. E mais do que isso, existe numa abundância aparentemente incompatível com a dureza do ambiente, já que a Austrália é o mais seco, mais plano, mais quente, mais ressecado, infértil e climaticamente agressivo de todos os continentes habitados. Só a Antártica é mais hostil à vida. E tem mais uma série de curiosidades interessantíssimas e bizarríssimas para contar. Este texto que eu estava lendo, na verdade, até agora, é de um livro, chama In a Sunburned Country, em um país queimado de sol, é do Bill Bryson, e essa é a abertura do livro. E eu queria contar mais as histórias para vocês do primeiro-ministro que eles perderam, de um outro bichinho que eles encontraram por lá e aí ficou desaparecido por 50 anos, até que conseguiram encontrar de novo num lugar totalmente longe, diferente, e não tem em nenhum outro lugar do mundo. Mas já tá muito comprida essa história e tá na hora da gente falar de vinho, né? Então vamos lá. Ainda não conheço a Austrália, então o que eu vou contar aqui é largamente baseado no WST, né, no curso que eu fiz, numa masterclass que a gente teve em maio agora de 2023, por ocasião da primeira feira de vinhos australianos no Brasil. Essa feira foi uma iniciativa da Priscilla Henneken, e alguns de vocês já a conhecem, porque em outras passagens dela aqui pelo Brasil, a gente já fez degustações. Essa masterclass que eu assisti foi ministrada pelo Aaron Ridgway. Ele é diretor regional das Américas da Wine Australia e ele trouxe vinho na mala que eu vou contar para vocês.
teremos pitacos também da Priscila ao longo deste episódio. Muito bem, eu gosto de pensar na Austrália como uma ferradura mais gordinha. O importante para a gente são as duas pontas da ferradura. Olhando para o mapa agora, talvez pareça um coração de ponta cabeça também, pode ser. E aí a gente vai prestar atenção nas duas bochechinhas ali do coração. É ali que está todo o vinho, toda a área plantada com videiras na Austrália. A gente viu na introdução que é um país muito grande, eu acho que essa é uma noção que todo mundo tem. Em termos de área, é equivalente aos Estados Unidos, é uma área maior que a da Europa, mas é um país meio deserto, tá vazio, né? Não tem gente lá. Em 2021, a população era um pouco mais do que 25 milhões de pessoas. Isso é praticamente a grande São Paulo, que são 22 milhões. Então, você imagina, né? Uma área do tamanho dos Estados Unidos com o pessoal da grande São Paulo ali. O pessoal não está espalhado. As maiores concentrações estão ao longo da costa, especialmente no sudeste e no sudoeste. Mas se você olhar o mapa de concentração demográfica, você vai ver que é muito sussa, muito tranquilo. Tem um ou outro pontinho que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, para ter uma noção, tem mais de 7 mil. Valinhos, que é uma cidade aqui do interior onde eu cresci, tem 800. E um lugar semelhante em densidade que eu encontrei é Palmas, no Tocantins, mas nunca fui para lá, então para mim não quer dizer muita coisa. Assim como as pessoas, a produção de vinhos também está concentrada nas regiões sul, sudeste e sudoeste. A área com vinhedos é de aproximadamente 145 mil hectares, 0,02% da área total e mais ou menos equivalente à soma das áreas de Bordeaux e Borgonha. A Austrália inteira tem vinhedos do tamanho de Bordeaux e Borgonha combinados. E a razão para essa concentração no sudeste e sudoeste é a latitude. A Austrália como um todo é quente, menos quente, quanto mais ao sul, mas ainda assim não é frio o suficiente para fazer bom vinho. Então, os vinhos melhores vão contar com ajudas extras do mar, que ali é frio, né, que banha toda a costa, as brisas frescas, que vêm do mar, e altitude. E ainda tem mais um pedacinho da Austrália que está destacado, é uma ilha da ilha, que é a Tasmânia, e que é um lugar mais frio, está mais ao sul, e tem espumantes e Rieslings muito famosos, que não chegam por aqui. A agricultura é essencialmente familiar, são cerca de 2.500 produtores, 80% deles são classificados como pequenos. No entanto, segundo o Wine for Dummies, o livro, e o meu é a 5ª edição de 2016, 4 mega empresas, mais a Casella Wines, que é familiar, mas também é gigante, é a produtora do Yellowtail. Essas 5 empresas são responsáveis por 2/3 de toda a produção australiana. A Austrália é o que a gente, por convenção, chama de Novo Mundo. É um lugar mais livre para fazer os seus vinhos da maneira que prefere fazer. Mas como o Aaron, que foi o cara da Masterclass, fez questão de comentar, as videiras estão lá presentes na vida deles desde os 1700 e são, portanto, mais antigas que de muitos lugares na França, que é Velho Mundo por convenção. Esse argumento, não sei o que pensar dele. A Austrália tem vinhedos pré-filoxera, vinhedos em pé franco. Eu sei de uma zona chamada South Australia, já vou falar das zonas e IGs daqui a pouco. Mas quando a gente se aprofunda aí nos temas, a gente vai vendo que tem muito lugar com vinhedo pré-filoxera, inclusive a própria França, em lugares rodeados aí por videiras enxertadas, como é o caso da Champagne, por exemplo. Mas eles têm sim uma cara super Novo Mundo, super moderna, representada principalmente pelo AWRI, o Australia Wine Research Institute, que é responsável por muitas das pesquisas que a gente usa na indústria do vinho atualmente, inclusive
a tampa de rosca, que é predominante por lá. A Priscila me comentou que o pessoal de serviço no restaurante, se não for um sommelier treinado e tal, o cara não sabe nem usar um abridor, um saca-rolha, porque as garrafas lá são todas com corkscrew, inclusive as super top, que são pensadas para envelhecer, e eles têm tecnologia para permitir uma certa entrada de oxigênio na garrafa, como se fosse simulando rolha, embora a gente aqui já sabe que o ar não entra pela rolha, ele já estava lá. Quem não lembra dessa história, recomendo muito reouvir os episódios sobre as rolhas. Outra coisa super moderna que eles têm é o termo Shiraz, que é a versão deles da Syrah, que é o nome da uva, né, no Rhône, e eles resolveram chamar de Shiraz. Eu não sabia dessa história, eu achava que Shiraz era só Syrah em inglês, mas parece que não. O James Busby, que é considerado o pai da vitivinicultura australiana, parece que se encantou com uma lenda de um cavaleiro cruzado que, ao regressar das cruzadas para a França, ele era francês, ele trouxe videiras da cidade de Shiraz, no Irã, e se estabeleceu ali no norte do Rhône, plantou essas vinhas e virou um ermitão. E esse lugar virou Hermitage, uma apelação super prestigiosa ali no norte do Rhône, e por muito tempo se acreditou que as uvas Syrah tinham origem iraniana. E aparentemente o Busby achou que se ele chamasse a Syrah da Austrália de Shiraz, ia adicionar algum charme exótico do Irã, sei lá o quê, e foi assim que a Syrah virou Shiraz na Austrália. Uma simples jogada de marketing. Quanto à origem da uva, a ciência, testes de DNA já comprovaram que é francesa mesmo, não tem nada a ver com o Irã, é só o nome da cidade, que é Shiraz. A maioria dos autores dos livros de vinho, que são britânicos essencialmente, originalmente, eles vão te dizer que os produtores vão utilizar o nome Syrah ou Shiraz de acordo com o estilo de vinho que eles buscam, mais novo mundo ou mais velho mundo. Talvez isso tenha sido verdade em algum momento, ou lá na Inglaterra, enfim, os americanos usam bastante Shiraz, até por isso que eu achava que era o termo em inglês. Porque aqui a gente não nota isso não, né? No Uruguai, na Argentina, no Chile, e mesmo aqui no Brasil, ninguém usa Shiraz. Todo mundo usa Syrah, e eu não sei se eles pretendem ser velho mundo. Com aquele calor do Chile, né? Mas enfim, a Shiraz é a principal uva da Austrália, principal tinta e principal uva, e em 2022 foi responsável por 25% das uvas de vinho. Ela foi seguida pela uva branca Chardonnay com 21%, mas aqui eu acho que a gente está falando de volume, porque quando a gente pensa em vinho branco da Austrália, uma outra coisa que vem à mente forte é Riesling. Isso pode ter a ver com um grande número de imigrantes alemães silésios que eles receberam em 1842. Estavam fugindo dos excessos do rei da Prússia. Já contei essa história num dos episódios especiais dos Padrinhos. Esses imigrantes se estabeleceram em Barossa, e muitos dos viticultores de lá atuais são descendentes desses imigrantes. Parece que até muitos lugares tem mais coisa, placas, etc., nomes em alemão do que em inglês mesmo. A gente já vai falar das uvas e das regiões, deixa eu só continuar com essa história. Até a Segunda Guerra Mundial, os anos 1940, o vinho australiano era focado nos fortificados. Tanto é que o Max Schubert, que era o enólogo da Penfolds, muitos de vocês devem reconhecer este nome, ele foi enviado para a Europa em 1950 para ir a Portugal e a Espanha estudar Jerez e o vinho do Porto, que são vinhos fortificados, para aprender as coisas lá, enfim, e trazer essa inteligência para a Austrália. Já que ele já estava lá, ele deu uma passadinha por Bordeaux também e ficou deslumbrado, voltou para casa, como tantos outros que a gente já viu antes aí nas histórias do vinho da Califórnia. Voltou para casa
determinado a fazer vinho igual ao que se fazia em Bordeaux e que durasse 20 anos. E fez da melhor forma como que ele conseguiu, tropicalizou um monte de coisa, a começar pelas uvas, que ele não tinha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc, que são as principais uvas dos cortes bordaleses. Ele fez com Syrah, que era o que ele tinha, não tinha barrica francesa também, mas enfim, essa é uma outra história que eu já contei para os padrinhos num dos episódios especiais. Eu vou fazer depois um podcast contando essa história que é bem legal. Mas fato é que ele lançou esse vinho em 1951 e isso mudou a história do país. Botou a Austrália no mapa do mundo do vinho. Repetindo então, para osmose assentar, esse era o Penfolds Grange Hermitage 1951 do Max Schubert. Esse vinho não foi um sucesso instantâneo, ele foi reconhecido só muitos anos depois, mas este é considerado o momento crucial aí para virada de chave no vinho australiano. O vinho foi melhorando e a década seguinte, 1960, é considerada a década de ouro para a Austrália. Agora se prepara para o tranco na caixa de marcha. Respira fundo, inspira, expira, solta os braços, que eu vou falar da organização de vinhos na Austrália. Apesar da colonização e da herança britânica na cultura de organização e de serem mais certinhos e tal, os caras estão do lado de cá da linha do Equador, que nem nós, né? Então eu achei meio zoada a organização deles. Talvez até seja simples, mas é diferente da Europa, do que a gente está acostumado. Ela tem uma lista no Wine Austrália, se você quiser eu te passo, com todas as GI da Austrália. Ela pode ser uma zona, ela pode ser uma região ou ela pode ser uma sub-região. Então, por exemplo, a Eden Valley é uma GI e dentro da Eden Valley tem um High Eden, que também é uma GI. Que esse High Eden é um dos mais tops do top Riesling daqui da Austrália, vendo o High Eden, por exemplo, né? Que é a parte mais cooler, mais fria do Eden Valley. E ela tem, por ter essas características mais frias, ela tem sua própria GI. Entendeu? Não a GI do Eden Valley, mas a GI do High Eden. Essa foi a Priscila Hennigan. Vou eu então falar agora para ver se a coisa assenta, eu falando de uma outra forma. O que eles têm são GIs, Geographical Indications. E as GIs podem ter tamanhos diferentes. Elas podem ser uma zona, uma região ou uma sub-região. É tudo GI. E, naturalmente, uma zona GI, que é gigante, vai ser menos específica ou menos confiável em termos de o que esperar deste lugar do que uma sub-região GI, que é um lugar pequenininho, onde os vinhos provavelmente são todos muito mais parecidos. Absorve isso por enquanto e daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto de novo com mais uma chateação. Vamos começar a falar das GIs, então. Lembra que a Austrália tem mais ou menos esse formato de ferradura, mas uma ferradura bem gordinha, e que todo o vinho está concentrado nas duas pontas dessa ferradura. A metade esquerda dessa ferradura, praticamente a metade mesmo, numa linha reta cortando de norte a sul, toda a parte oeste é a Austrália do Oeste, Western Australia. Essa é uma região geopolítica, não tem nada a ver com vinho, então, para não confundir com a região GI, vamos chamar de estado. Convido vocês a, quando tiverem um tempinho, olharem no mapa, porque é meio bizarro até. Parece que quem definiu esses estados australianos não tinha um pingo de imaginação, porque são tudo linha reta, é tudo bem quadradinho. Então, neste país, que é também um continente e que é gigante, do tamanho aí dos Estados Unidos, praticamente toda a metade oeste, ou praticamente a metade aí, é a Austrália do Oeste e tem uma pontinha mesmo, lá no final, bem no sudoeste deste lugar, que é de interesse para vinho, que é Margaret River.
Aparentemente é muito bom para surfistas também, tem ondas ótimas. Vamos fazer uma nota agora, uma contextualização que eu acho que é importante aqui para este episódio. A Western Australia, que é esse estado que toma praticamente toda a metade ocidental do país, dentro deste estado temos 5 zonas. Zonas GIs, com Geographical Indication. Uma dessas 5 zonas, bem lá na pontinha ali da ferradura ou na bochecha esquerda do coração, é a South West Australia. Dentro desta zona tem um pedacinho de terra meio destacado adentrando ao mar bem a oeste, que é Margaret River. Margaret River é uma região GI e tem esse status desde 1996. Tem outras regiões por ali e inclusive sub-regiões, mas ninguém nunca fala dela. Algumas têm a mesma idade, aí são de 1996 também, algumas são mais novas, mas ninguém fala delas. No WST não me falaram, nessa Masterclass também não foi falado. Então, vamos focar nas principais, porque são muitas, né? Regiões, sub-regiões e tal, é muito nome e pouca coisa vai chegar aqui pra gente. Quem quiser se aprofundar, quem sabe num próximo episódio. Voltando a falar de Margaret River, então. Em 1966, o professor Harold Olmos, da Universidade de Davis, na Califórnia, tinha feito um relatório recomendando o sudoeste australiano para a produção de vinhos. E o Dr. John Gladstones, que era da Universidade da Western Australia, ele publicou um relatório dizendo que nessa área gigante, né, que é quase metade do país, tinha um lugar com clima muito parecido a Bordeaux. E esse lugar é Margaret River. E esse Margaret é sem H no final. E aí, numa história muito parecida com o que a gente tem visto recentemente aqui no Brasil, eu tenho até um dos padrinhos do Simples Vinho, com certeza vai se identificar com essa história. Um médico meio excêntrico estava determinado a fazer vinhos. E ele morava na Western Australia, ele morava em Perth, que é a capital ali do estado, e não é muito longe de Margaret River. Então ele começou a procurar um lugar para estabelecer os seus vinhedos e o fez em 1967. Esse homem era o Dr. Thomas Cullett e este vinhedo são os mais antigos de Margaret River, segundo o site da vinícola que ele criou, que se chama Vasse Felix. A primeira safra deles foi em 1971, mas não foi muito bem recebida não, foi meio decepcionante. E esse parece que é o grande karma, né, dos inovadores australianos. Aconteceu com o Grange, do Max Schubert, e também aí com o Tom Cullett, da Vasse Felix. Essa vinícola existe até hoje e os vinhos são importados pela Mistral. Eu tive a oportunidade de provar, inclusive, a gente tem aqui no Brasil o vinho Tom Cullett, que é o ícone da Vasse Felix e que vem desses primeiros vinhedos, desses mais antigos, que é, agora presta atenção porque esse é o símbolo da região, Cabernet Sauvignon, não é Syrah. Eles têm, claro, Syrah também, Shiraz, mas, segundo o WST, a decoreba é Margaret River, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Os brancos também são ótimos. Na Masterclass desse ano, de maio, o Aaron destacou também blends de Semillon e Sauvignon Blanc, que eu também provei da Vasse Felix. Um comentário pessoal sobre os vinhos australianos, esses da Vasse Felix que eu provei com mais calma, né, mais tranquilidade, porque depois na feira de australianos a gente provou de novo, mas a experiência é diferente. O vinho australiano é limpinho, é puro, sabe? É cristalino. Ele transmite uma sensação muito diferente desses mais naturebas e até dos tradicionais que a gente tem aqui e em outras partes do mundo aí que eu andei provando também. Ele dá essa sensação de limpeza, ele é afiado, ele é... Enfim, é diferente. Eu acho que vale a pena provar isso e tirar suas conclusões.
Outra figurinha famosa que a gente conhece bem e que foi procurar o seu pedacinho de terra lá em Margaret River é o Robert Mondavi. Ele chegou lá em 1972, também influenciado pelos relatórios da Davis, dizendo que o lugar era bom, parecia Bordeaux e tal. E como ele não conseguiu convencer o dono da terra que ele achou que era o lugar ideal a vender para ele, eles ficaram sócios e fundaram a Lewin. Parece que a sociedade acabou, mas a Lewin ainda existe. E só uma informação complementar, o Tom Cullet que eu provei foi o 2016, ele é majoritariamente Cabernet Sauvignon, mas ele tem um pouquinho de Malbec. Esses vinhos não são baratos, a produção é pequena, a mão de obra é cara, vem de lá do outro lado do mundo. A Vasse Félix, inclusive, não comercializa em larga escala os vinhos, ela vende no local só para colecionadores, né, cliente final, basicamente, e um ou outro lugar que ela considera um revendedor de luxo. É o caso da Mistral. E todos esses vinhos têm tampa de rosca. Nada de rolha. Os portugueses, que são os grandes produtores de rolha aí, né, devem odiar os australianos. E tá falado. Então, de toda a metade ocidental deste país, que é do tamanho dos Estados Unidos, a única região que a gente tinha para comentar era Margaret River. Vamos agora então para a parte oriental, a parte direita ali do mapa, que aí tem mais regiões e sub-regiões de produção de vinho que nos interessam. Mas antes, só para não perder o gancho aí do Dr. Tom Cullet e compartilhar mais uma curiosidade aqui com vocês, que afinal é por isso que a gente gosta do simples vinho, né? Não é só vinho aqui. O Oz Clarke comenta no livro A História do Vinho em 100 Garrafas, tem um capítulo sobre isso, tem um lance da Austrália com médicos. Segundo ele, em nenhum outro país do mundo teve tanto médico querendo mudar a história do mundo do vinho. Além do Cullet, o Parnell e o Cullen também se estabeleceram em Margaret River nos anos 1960. O Max Lake, segundo Oz, certamente acredita que ele sozinho renovou Hunter Valley em New South Wales, e os mais emblemáticos que foram o Henry Lindman e o Christopher Penfold. Penfold, que a gente acabou de falar, o primeiro se estabeleceu em Hunter Valley e o Penfold na South Australia, ali perto de Adelaide, ambos no início da década de 1840. E essa, preciso falar, tá? É mais uma história que eu já contei para os padrinhos. Bora então para South Australia. Começando por Barossa Valley, que é, acho que o que está na cabeça de todo mundo, e é a terra do Penfolds. Então, se a gente pensar que a Austrália é aquele coração de ponta cabeça, a gente está falando da bochecha direita do coração, da parte esquerda desta bochecha. É uma regiãozinha, um pontinho pequeno ali, mais ou menos, então, nessa parte esquerda da bochecha direita do coração de ponta cabeça. E para quem tem mais noção de geografia australiana, a cidade de referência é Adelaide. A região não é costeira, fica a uns 50 quilômetros do mar e o clima é moderadamente quente e seco. O destaque da região é a Shiraz, que normalmente vai dar um vinho escuro, encorpado, muito aromático e vai passar por barrica. Outras tintas de destaque também são a Cabernet Sauvignon e a Grenache. Grenache, aliás, uma outra uva tinta bastante significativa na Austrália e que, assim como a Syrah, que eles chamam de Shiraz, vem do Rhône. Eles têm bastante ênfase ali, então, no Rhône. Dentre as uvas brancas, o destaque da região é a Semillon, aí sem barrica, e que não tem nada a ver com o Rhône, né? A história do Rhône só funciona para as tintas. E também, numas partes mais altas, eles cultivam Riesling. Mas agora, presta atenção que tem uma coisa importante. Eu não sei se é porque eles estão do lado de cá do Equador, como eu falei, ou se é a herança portuguesa, porque já é meio consenso que não foi o James Cook quem descobriu, né, o primeiro europeu a botar o pé na Austrália. Mas parece que os portugueses andaram por lá pelos anos 1600. Então deve ser alguma herança portuguesa.
Essa história que eu acabei de contar, do Syrah até do Riesling, é da região Barossa Valley. E essa região, juntamente com o Eden Valley, estão dentro de uma zona chamada Barossa. E a diferença é só o Valley. A palavra, né, no caso, vale, no nome da região. Dureza, né? Os caras estavam meio curto lá de imaginação, curto de nome, e resolveram economizar. O Eden Valley escreve Éden, como o jardim que Adão e Eva perderam. O Eden Valley, que fica ali a oeste de Barossa Valley, é um pouco mais frio e a temperatura varia, é uma região montanhosa, varia de acordo com a altitude. O que é famoso lá são os Rieslings. O WST descreve como sendo Riesling com aromas de lima e toranja e um caráter metálico. Entre aspas isso, hein? Os melhores exemplares envelhecem muito bem e passam a exibir, depois de uns 10 anos aí na garrafa, notas tostadas e de compota de cítricos. Eden Valley é uma região, assim como Barossa Valley, e além da Riesling, eles produzem Chardonnay, Shiraz e Cabernet Sauvignon com sucesso. Ao sul dessas duas regiões que ficam coladinhas, Barossa Valley e Eden Valley, tem uma outra região colada também, que é Adelaide Hills. O clima ali é moderado, mas todas as vinhas estão acima de 400 metros de altitude. Praticamente não chove na época de crescimento, então eles precisam irrigar. E ali o forte é Sauvignon Blanc, Chardonnay e Pinot Noir. Ao sul de Adelaide Hills, a gente tem McLaren Vale. Esse nome para mim é muito bizarro. Eu perguntei para os australianos ali na Masterclass por que era assim e eles falaram que era porque era. Por que eu acho bizarro? Porque a gente falou de Eden Valley, Barossa Valley, que é vale escrito em inglês, né? Valley. E esse é McLaren Vale. É escrito vale em português. Eu não sei o que isso significa. Bom, essas regiões que eu fui falando até agora, elas são pequenininhas e elas estão circulando a cidade de Adelaide. E McLaren Vale está ao sul e já está na costa. É a única delas que está na costa, mas apesar de estar mais exposta, né, às brisas que vêm do mar, as brisas refrescantes, ela é mais baixa e ela também é mais quente. Qual uva vai aonde e onde vai melhor e como que vai ser o vinho vai então depender muito do lugar onde tiver o vinhedo por causa da altitude. É então uma região especialmente de tintos, destaques para Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot e Grenache. E esses, na verdade, são os destaques do WST. No site do Wine Australia, os destaques não tem destaque para Merlot e eles falam também em Chardonnay e Vermentino, em uvas brancas. Para concluir aí, uma piada interna que o Aaron compartilhou com a gente na Masterclass. Ele disse que McLaren Vale é 5% do que eles produzem, mais 95% do que eles falam. Agora a gente vai sair um pouquinho ali da cercania ao redor da cidade de Adelaide e vai um pouco mais para o norte, um pouquinho para o oeste. Não chega a ser noroeste, é norte de Adelaide, mas é uma região que está mais destacada. Fica a uns 150 quilômetros de Adelaide. Então, se a gente pensar nos ponteiros de um relógio, a zona de Barossa estava ali entre meio-dia e 1h de Adelaide e mais próxima, e Clare Valley está entre 11 horas e meio-dia e a 150 quilômetros mais distante, bem longe do mar. Pequenininha, são 5.093 hectares, segundo o Wine Australia, relativamente quente, mas o lance aqui é a variação térmica, porque o negócio pode ir de 40 graus de dia para 1 grau à noite. O que vai fazer diferença nos vinhos e nos vinhedos é o que a gente já sabe.
quão protegido ele está da brisa do mar, quanta brisa ele recebe e a altitude que ele está, se está virado para um lado ou para o outro, para ver quanto sol ele pega. Clare Valley, que também escreve de um jeito diferente, né? Não é Clare com I, Claire, como normalmente é Clare, C-L-A-R-E. Tem o solo muito variado, tem 11 tipos de solo registrados. Então, mesmo sendo uma região pequena, né, 5.000 hectares, o vinho pode ser muito diferente de um lado para o outro. O famoso aqui é o Riesling, muito intenso aromaticamente, mas também Cabernet Sauvignon e Shiraz. E agora, para encerrar as regiões deste estado australiano que chama South Australia, mas que em muitos lugares eu vi traduzido como Austrália Meridional, minha região australiana preferida. E não é preferida porque é melhor nem por nada disso, é porque foi fácil de decorar e foi questão de prova no WST. Coonawarra, C-O-O-N-A-W-R-R-A, Coonawarra. Fica a uns 400 quilômetros ao sul, meio sudeste ali de Adelaide, numa região chamada uma zona, na verdade, chamada Lime Coast, ou a Costa Calcária. Coonawarra é uma região GI e ela não fica perto da costa. É pequena, menos de 6.000 hectares e baixa. A altitude média são 127 metros só. Apesar disso, pode experimentar uma forte influência marítima em certas épocas do ano, de acordo com as correntes. Os verões são relativamente quentes, mesmo à noite, mas tem uma névoa persistente, o céu é persistentemente nublado ali, e isso ajuda a controlar um pouco a temperatura. Mas o grande destaque, o lance que tem que decorar para o WST desta região é o solo de terra roça. Famosíssimo esse solo. É um solo argiloso derivado de calcário. Ele é muito antigo e o calcário dissolveu, ficou só argila. E ele é vermelho porque ele é rico em ferro. O nome Terra Rossa, obviamente não é inglês, é italiano e tem uma outra região na Itália muito famosa por esse solo. Tem até um vinho italiano que chama Terra Rossa e é a Puglia, é o salto da bota ali na Itália. E claro que eles plantam Shiraz aqui também, mas o lance da Terra Rossa de Coonawarra é Cabernet Sauvignon. E inclusive veio vinho na mala de Coonawarra que a gente provou na Masterclass e é muito diferente. Não tem nada verde, não tem pimentão. Aliás, maturação não é um problema na Austrália. Na verdade, pode ser um problema também, porque daí os vinhos acabam ficando muito maduros, muito alcoólicos, baixa acidez e tal. Mas dá um aroma muito de fruta preta, de cassis e muito elegante, muito diferente. Temos vinho de Coonawarra aqui no Brasil, que não é muito caro, até surpreendentemente. Foi indicação da Priscila, eu não conheço, de uma importadora que chama Koala Wines. R$160, bem interessante o preço, eu achei. Tem 18 meses em carvalho francês. Vou deixar link e os nomes tal no post deste episódio. Bom, com isso, concluímos o estado de South Australia, ou Austrália Meridional, que é o mais antigo, o mais famoso e responsável por produção de quase 50% de todo o vinho do país. A gente vai agora para o estado de Victoria, que é bem a tampinha da parte direita do coração de ponta cabeça, que eu tô falando que é a Austrália. E para quem é mais familiarizado com a geografia aí do país, a cidade de referência é Melbourne. E daqui o que a gente vai lembrar, o que a gente vai guardar é que, no geral, são os lugares mais frescos do país para produzir vinho. Então pense em Chardonnay, Pinot Noir e espumantes.
Para ajudar a lembrar disso, pensa que logo ao sul de Vitória está a ilha da Tasmânia, aquela do diabinho. É uma ilha bem no meio do oceano, bem no sul, super fria, super famosa por Rieslings e espumantes especialmente. O grande problema da Tasmânia é que mais de 1/3 do país é parque nacional, é área preservada que não pode plantar, então tem pouco vinho. Então, adivinha se eles chegam aqui. Mas enfim, falei da Tasmânia só para ajudar a guardar que Vitória é um lugar mais frio de vinhos de frio. Eventualmente você vai encontrar também Shiraz, Cabernet Sauvignon daqui, mas vão ser vinhos mais leves, mais ligeiros do que os dos outros locais que a gente falou até agora. Regiões, nomes para lembrar daqui: Yarra Valley e Mornington Península. E aqui a gente já está extrapolando até a Masterclass. Estou falando mais coisas para vocês e tem mais uma coisinha que eu queria falar de 2 nomes de regiões com uvas diferentes que estão fazendo algum sucesso por lá. Heathcote com Sangiovese e Tempranillo e Goulburn Valley com Marsanne. E olha aí uma uva branca do Rhône aparecendo num outro canto aí da Austrália. Por fim, última região que eu preciso falar antes da gente fechar este episódio, vai estar na parte mais a leste. Eu dou essa demoradinha porque eu sempre preciso pensar onde é leste e onde é oeste. Mais a leste, então mais à direita daquele coração de ponta cabeça que a gente falou. E a cidade de referência aqui é Sydney. O estado muda também, é New South Wales ou a Nova Gales do Sul. E a região destaque aqui é Hunter Valley, bem famosa. Uma região quente de vinhos robustos. Por sorte, a nebulosidade, as brisas ajudam a arrefecer o calor, mas por azar, essa nebulosidade se transforma em chuva na época da vendimia. Então eles têm que tomar bastante cuidado com podridão. Toda a Austrália é um grande deserto, né, na maioria, e aqui eles têm que tomar cuidado com podridão. Uva destaque daqui é, surprise, surprise, Semillon. São vinhos que têm um corpo meio ligeiro, pouco álcool, mas tem acidez alta. E os sabores são inicialmente mais neutros, mas que evoluem em garrafa para aquelas notas tostadas e tal. Entre as tintas, o destaque, adivinha? Shiraz. Sabores de frutas pretas, taninos suaves, corpo médio e um toque terroso. E atenção para mais uma bizarrice aí das zonas e regiões australianas. Ao contrário do que aconteceu com Barossa, que a zona chamava Barossa e a região era Barossa Valley, aqui a zona chama Hunter Valley e a região que fica lá dentro, que é menor e tal, chama Hunter, só Hunter. Mas não é só isso. Se o único vinho australiano que você sabia citar por nome era o Yellowtail, saiba que é aqui em New South Wales que ele é produzido. Obviamente não em Hunter Valley ou Huntly, é numa região chamada Riverina, que me faz lembrar de Harry Potter toda vez, porque tinha uma das casas que chamava alguma coisa parecida com isso, não é? É uma região mais no interior do país, mais quente, mais plana, mais simples, que é muito boa para produzir volumes de uva, só que vão ser uvas menos concentradas e toda aquela história que se repete em vários lugares do mundo e que a gente já conhece. E por último, mas não menos importante, uma especialidade australiana aí para fechar o podcast, um vinho doce da categoria dos moscatéis fortificados, que vem de uma região, uma GI, que chama Rutherglen, fica no estado de Victoria. É um vinho doce, sempre tem um pouco de maceração com as cascas, então eu diria até que ele é meio laranja. Dependendo de quanto açúcar residual o produtor quiser deixar, vai determinar o momento em que ele vai parar a fermentação
para fortificar esse vinho. Se você não lembra como que rola esse processo de fazer um vinho fortificado, você pode conferir o episódio sobre o vinho do Porto e o episódio de vinhos doces, que chama Doces e Divinos, é um dos meus preferidos aqui no podcast. E também temos um episódio sobre Vinsanto, o italiano, outro vinho doce fortificado e fora do comum. Mas muito bem, o Russell Glen é fortificado e aí deixado para envelhecer em barricas velhas, num processo oxidativo, e envelhece por muitos e muitos anos. Ele vai adquirindo aquela cor alaranjada, aqueles aromas de mel, de tostado, que esses vinhos adquirem quando envelhecem. Uma experiência muito interessante. Lamentavelmente, assim como outros vinhos doces até mais famosos, como um Sauternes, como um Tokai, vinho doce está fora de moda. Uma pena isso, realmente uma tristeza. Uma espécie em extinção. Russell Glen tem 779 hectares de vinhedo só. E essa foi uma bela introdução à Austrália, modéstia à parte. Como o próprio Aaron falou na Masterclass, não se preocupe em conhecer tudo, tem muita coisa e tem muita coisa nova. Então, a gente foca nas regiões chaves e depois vai explorando mais conforme os nossos gostos, as nossas necessidades e interesses. Para quem quiser explorar mais os vinhos estando aqui no Brasil, além da Mistral e da Koala que a gente comentou, tem uma importadora especializada em australianos, chama KMM Vinhos, inclusive tem vinhos de várias dessas regiões que a gente comentou. A Wines for You é de propriedade de um australiano, embora eu dei uma olhada lá no site deles, eles estão só com um vinho australiano e a pegada deles é mais natureba, então não vai ser essa coisa tão WST, né? Penfolds a gente tem por aqui também, é importado pela Aurora Fine Brands. O Yellowtail é da Cantu. E tem também a Baroque Wines, que eu já até levei numa confraria. São especializados em vinhos australianos em lata. Certamente não são os vinhos mais típicos, mais característicos da Austrália, mas são dos melhores vinhos de lata que eu já provei. Recomendo, inclusive, especialmente o frisante e o branco. Vinho tinto em lata é sempre mais complicado, né? Obrigada pela audiência, deixa lá o seu like, se você gostou, compartilha, não esquece que engajamento é super importante para a continuidade do negócio. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.